escola nova. Então, esses aspectos, tanto exógenos como endógenos, né, passam a ter uma existência reconhecida, né, e, portanto, são observáveis, né, pelos professores, né. Então, um dos marcos pioneiros que eu vou trazer aqui, porque agora eu vou trazer uma linha de pensadores, né, poderia pegar outros pensadores, mas eu vou fazer quase que uma gênese do pensamento, por isso eu escolhi especificamente esses autores. Então, o primeiro ateliê de arte do mundo livre aconteceu em Viena, né? Então, no começo do século XX, né, e foi o Francis Eck, ele era um artista, Art Nouveau, do grupo de secessão, do Klimt, né, bastante conhecido, e ele foi estudar arte em Viena e viu crianças pintando, né, tanto ficou encantado, porque ele morava numa casa onde as crianças vinham trabalhar no quarto onde ele alugou. E ele começou a ter vontade de observar isso também e abriu uma escola. E ele enfrentou muita resistência. Então, ele levou 9 anos para conseguir que essa escola pudesse ser incluída na escola pública de Viena e foi sob pressão, porque teve muita visitação internacional, né? Não foi uma coisa muito fácil, né? Então, aqui nós já estamos, né, na trilha do impressionismo, do expressionismo, né, e a ideia do Cizek era que as crianças tinham que ser livres, né, porque ele dava aula na escola pública também, aula de arte, e as crianças tinham que desenhar ligando pontos, né, e, quanto maiores os pontos eram mais distantes. Ele relata, né, esse tipo de prática didática da época. E ele queria uma coisa autoral. Ele escolhia da estética adulta aquilo que ele pensava que interessava a arte da infância. Então, as cores fortes do fauvismo, do impressionismo, do expressionismo, as produções populares da época, que eram os recortes de silhueta também, que isso já vem do romantismo também. E diz, né, o seu texto que ele escreve sobre a escola, e também um texto do William Viola, que escreve sobre essa escola, que a isso se entendia como arte espontânea, né? Então, autoral da infância. Então, aqui nós vamos ver algumas imagens que eram produzidas por artistas adultos da época, só para a gente tentar estabelecer algum tipo de relação com aquilo que se passa na produção da infância, né? Então, essa é uma imagem super Art Nouveau, né? O Klimt, mais conhecido, né? Então, esse é o Cizek, essas são gravuras da escola de Cizek. Então, esse é o Cizek, ele já fazia exposição de trabalhos de criança, né? Dando um valor diferenciado. Então, essas são imagens de cartazes da época. Então, esse é o papel recortado também, que era muito praticado em conventos, né? Coisa popular, né? E esse é um livro de papéis recortados dos alunos de Cizek. Eu adquiri num sebo isso e escaneei. Olha, então esse é trabalho de criança. Ele trabalhava com crianças de 4 a 14 anos, né? Grupos de 40 crianças que frequentavam essa escola nos finais de semana, e ele dava lição de casa também para essas crianças fazerem. Então, a gente vê quanto tem de exigência técnica, orientação técnica, né, de concentração, é outro tipo de relação com a técnica ainda, né? Então, a isso se chama de arte espontânea. Ele também, de vez em quando, ele dava uma proposta para todos, porque ele achava que se deixasse as crianças soltas, elas iam perder a criatividade delas, né? Então, ele precisava orientar. Tem muitas contradições, ele é muito criticado depois pelos autores contemporâneos, mas tudo precisa ser datado e o valor do Cizek tem que ser compreendido na época, né, na ruptura que ele conseguiu imprimir, né, numa sociedade muito conservadora. Isso a gente tem bastante no Brasil, né, esses papéis recortados, essas coisas decorativas também. Vocês estão vendo bem? Então, né?
Então, isso aqui é um teatrinho, né? E essas cores também, que são datadas. Então, o que a gente vai compreendendo é que a arte infantil tem história, né? E que essa história, essas imagens, elas se transformam no tempo também. Então, esse é um livro já que foi escrito sobre a escola do SISEC, onde o trabalho aqui é diferente, são trabalhos de pinturas, né, e de desenhos. Então, toda essa origem moderna, né, que influenciou a arte moderna brasileira também, depois da contemporaneidade, as ideias educacionais vão vir mais dos Estados Unidos como influência, assim como a arte contemporânea americana nos influenciou mais do que a arte contemporânea europeia, né? Porque foi mais destacada mesmo, né? Então, teve essa interlocução. Então isso é moderno e isso é contemporâneo, porque é uma criança falando para outras crianças sobre o seu trabalho. Então, eles bordavam também, e ele tinha preocupação que a criança criasse. Então, ele nunca dizia o que era para fazer. Se a criança dizia que tinha medo de desenhar, ele mandava bordar primeiro. Ele tinha muitas estratégias didáticas, né? Então, ele começou a ser visitado, né, por educadores de outros países. E até aqui, né, a gente tem uma gênese, por exemplo, do desenho, que já não é tão similar à gênese que a gente reconhece hoje, porque está ligado a um contexto cultural. Então, é sempre o plano cheio, cheio de grafismos, né? Eu acho lindo esses bordados, né? Então, você desenha a caneta, nem a gente consegue fazer um negócio desse. Então, olha esses desenhos. E são modernos já, né? A gente vai observando. Então, eles estão, olha, 1920. Isso aqui é lição de casa. Olha o detalhamento, né? Então, esse distemper é um tipo de um guache mais diluído. Então, esse é papel recortado, ele tinha um instrumental fantástico, eram milhares de canetas, estiletes, assim, de uma organização, tesouras de todos os tipos. Quer dizer, um artista, né, ensinando as crianças, deixando as crianças descobrirem. A gente acha hoje que tem orientação técnica. Outros autores, observando o trabalho do SISEC, comentam isso, né? Não que ele fazia pelas crianças, mas que tinha uma orientação técnica muito sistemática para as crianças conseguirem fazer isso. Um xilogravura, né? Então, essa silhueta foi muito usada antes da fotografia, né? Dizem que ainda tem uma coisa muito de reapresentação do real, né? Nós já estamos em plena modernidade, e essas são pinturas das crianças. Daqui a gente vai ver, sim, nas imagens, coisas que são características de época. Por exemplo, esse ruge, não é? Que é uma forma de figuração humana que não existe mais nos desenhos das crianças contemporâneas, né? Dessa cultura, de outras culturas. Algumas imagens da arte infantil deixaram de existir na história da arte infantil, né? O que mostra que tem esse diálogo com a cultura e não é uma arte infantil, né? É uma arte que sofre influências e se desenvolve a partir dessas aprendizagens, né, do que seria o texto visual, como ela falou, o texto teatral. Esse texto visual está na história da arte, está no desenho dos pares mais avançados também. Esse é bordado. A gente percebe que tem um outro tipo de tempo,
da criança na relação com o trabalho também, que não é mais esse tempo contemporâneo do iPad, onde elas desenham no iPad, escrevem no iPad, é outro tempo. O tempo do controle remoto, enfim. Então, e as cores também, né? Então, a gente percebe a datação, né? E esse desenho que é uma vista aérea, né? Então, tem que ter uma certa relação com o corpo no espaço para ter esse tipo de observação, para poder fazer um desenho desse que não é de observação, ele é de memória, né? E de uma memória física também, né? Então, o Victor Lowenfeld foi um autor que influenciou muito, também veio de Viena, né? Ele foi estagiário da escola de Zizek, só que ele é 38 anos mais jovem que o Zizek. Ele teve que fugir do nazismo, né? Então ele deixou uns manuscritos dele com Herbert Reed, passou a fronteira e foi para os Estados Unidos. Teve muita sorte, foi acolhido por um diretor de museu, o Vitor D'Amico, porque ele chegou lá com a roupa do corpo, né? Ele passou a ser, com o tempo, professor da universidade, deu palestras pelos Estados Unidos inteiro, e ele, sim, fez uma ruptura muito grande. Ele separou completamente a estética adulta da estética infantil, né? Então, ele trabalhou, essa foi a grande transformação nessa linha de pensamento. Então, arte infantil, arte de criança, do jovem, não tem nada a ver com a arte adulta. Ela é gerada a partir daquilo que interessa a criança contar, ela é expressão, né, da vida, e se isso não acontece, tem um problema psicológico. Então, as coisas nunca são de ordem lógica, da lógica da linguagem, a lógica dos códigos da linguagem, a aprendizagem dos códigos das linguagens, a técnica a serviço da expressão, não tem essa questão. Essa questão não existe, não passa por aí, né? Então, o que interessa é a criança mesmo e o seu mundo. E o arte educador, o professor, ele não precisa conhecer arte, ele não precisa fazer arte. Então, é uma posição. E ele era artista, o Lowenfeld, ele tocava violino e era pintor. Mas é muito interessante que foi toda uma geração, eu trabalhei nessa modalidade, porque eu sou idosa, né? Então, eu trabalhei com o Lowenfeld praticando esse tipo de proposição, nos anos 60 e 70, né? Então, vamos ver aqui. A principal luta do Lowenfeld é contra o estereótipo, é aquela forma que se repete, né, e que não passa por um organismo que a transforma, ou seja, uma marca, né, sem vida artística, que a criança cria, ela está estagnada, né? Então, ele situa essa estagnação, né, até nas crianças que fazem rabiscos. Então, ele é contra uma série de produtos que tem, né, no mercado americano. Ele já critica em 1947 a Sociedade de Consumo Americana, né? E esses livrinhos para colorir, essa coisa de mimeógrafo que a gente teve muito aqui, que a criança ela é um pouco submissa à forma que é proposta e ela não cria muito, ela é meio conduzida àquilo que ela tem que fazer na imagem, né? De alguma maneira, esses autores do começo do século, outros, né, não como Zizek, foram importantes porque eles estabeleceram uma gênese no desenvolvimento da arte da criança. Depois, se observou que essa gênese está ligada a um diálogo com a produção de arte. Então, aqui então, ele vai falando dos tipos de rabisco, como eles vão se desenvolvendo. Aqui ele já fala que é estereótipo no rabisco, né? Então, todos os textos, a gente não vai ter tempo de se deter muito, mas nós vamos observando que eles têm uma abordagem completamente psicológica na interpretação da arte da criança, né? Então, o que é importante, o pai, onde ele está, né? As relações, ele fala também, o Lowenfeld era muito importante, que ele falava de modelagem, ele falava de colagem, ele fazia certas orientações, que materiais eram adequados, que materiais não eram adequados para serem usados, mas de alguma maneira foi muito importante esse movimento de educação, porque se preservou um pouco uma arte da criança que estava um pouco livre de pressões, né, que são alheias às suas demandas de transformação, né, e de crescimento.
Por exemplo, a questão da deformação. Se a mão é grande, é porque é importante para a criança que seja grande. Pode ser que ela está pegando uma pera e aquilo é importante para ela. Então, você acolher aquele símbolo que pode ser gerado, né? Então, não é uma preparação para a vida adulta. Aquilo é vida, aquilo é arte. Então, foi muito importante como uma contraposição àquilo que era a cultura da tradição, que era muito impositiva e alienada do que era a própria criança. Então, é interessante também, para quem dá aula, essa possibilidade de não ver erro no desenho, né? Então, tem 2 linhas de terra, né? Ou como a criança vai construindo a representação do espaço, né? Não é a reapresentação do real, né? Então, não trabalha com 2 variáveis ao mesmo tempo, a gente compreende isso em termos operatórios, então a pessoa não está perpendicular ao chão, né? E como as crianças vão resolvendo essas representações. Olha, então ela faz o rebatimento do tabuleiro de xadrez, né? E esse que dá um jeito de pôr a casa na montanha. É muito bom. Então, esse acolhimento das soluções é que são importantes também, não é? Então, elas estão construindo. Então, esse rebatimento é como faziam os egípcios, né? Eles também representam, porque é cultural a representação do espaço, né? Eles representavam os espaços por camadas. Aqui também, né? Um lado da rua, o outro, isso não é reflexo do rio, né? Esse também é muito bom, né? Ao mesmo tempo que ele conta como que é o movimento, né? Então, essa figura de 2 olhos na frente e nariz de lado é uma figura que desapareceu da arte infantil. Se acredita que por influência do cubismo, né, tem um autor que é o Brent Wilson que ele fala disso, mas a verdade é que eles fazem pesquisa no mundo inteiro sobre desenhos infantis e eles não observaram mais a emergência dessa figura, né? Então, depois ele vai trabalhando como que eles expressam movimento. E a maioria dos autores modernos, eles não conseguem explicar por que na adolescência ocorre um empobrecimento da arte infantil, da arte, né, infantil, que tem uma coisa muito criativa, né? Na educação infantil, no ensino fundamental, e lá no fim do ensino fundamental, todos esses autores falam que tem uma parada, uma estagnação, então eles falam na psicanálise, no período de latência, mas, na verdade, é um equívoco pedagógico, né? Não se compreende como se aprende, então, na hora que a criança está muito interessada em saber como funcionam os códigos da linguagem, que ela quer se apropriar, ela quer saber desenhar como se desenha a mão, como se desenha a boca, como se desenha o espaço em perspectiva, e o professor não sabe ensinar, porque o professor dessa época ele não precisava desenhar, né? Então, ocorria essa estagnação, que era um retorno da própria orientação didática que se tinha. E a partir do momento, nos anos 80, que essa orientação se modificou, a estagnação deixou de existir, portanto, deixou de ser teorizada, não é? Você pega artista como Klee, por exemplo, teve uma exposição nas Ilhas Canárias, que tem desenhos do Klee desde ele criança, porque ele colecionou até a idade adulta, e ele não tem paradas, não é? Nós vamos ver aqui também. Bom, ele foi uma influência muito grande, né? Mas nos anos 80, com algumas pesquisas até de outras linguagens, como a pesquisa da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, que observaram como a criança aprende a ler e escrever em contato com o texto, com a língua falada e escrita, não é? E também em arte e educação, a pesquisa do Brent Wilson, da Marjorie Wilson, né, que observou que você não faz nenhuma imagem sem emprestar a imagem. Toda imagem ela tem uma origem em outra imagem que se emprestou, né? E outras teorias também que surgiram nesse período, né? Uma adaptação, os anos 80, teorias americanas, também veio o DBA para cá, o Discipline Based Art Education, né? Então, já se pensa num
percurso de criação, agora informado pela cultura, e a relação didática passa a ter dois tempos. Um tempo onde você também deixa fazer, o aluno tem que desenvolver um percurso de criação individual, senão não é arte, né? Tem que trabalhar com os pares também, mas você também propõe fazer. Né? E não se tem mais medo de propor fazer, e as propostas elas vêm basicamente da história da arte, né? E de como se constrói arte. Então, por exemplo, isso já é uma interpretação, que não é uma releitura mecânica, né? Mas é um estudo que ele faz do Bananal do Segal, o aluno faz, então ele trabalha com o ritmo, com as cores complementares, né? Nós podemos ver nessa leitura que ele faz, ele traz o ritmo do fundo para frente, né? E trabalha com as complementares, né? Que é o vermelho e o verde, né? Que está no rosa e no verde, e ele traz para frente. Não é? Então, se você conhece pintura, se você conhece cor, né, você pode orientar. Essa aqui era uma aluna minha, eu dei muitos anos aula na Escola da Vila, e ela era a neta do Gueldi, do Emílio Gueldi, e ela não sabia que o avô dela era artista, e eu também não sabia, né? Então, uma aula ela contou, daí a gente perguntou-se para a família, ela trouxe todo o material, então ela acabou fazendo um retrato, né, do avô. Então, esse é um trabalho também que é feito agora a partir de imagens da arte, né? Então, é na hora do que se propõe fazer, esse é conhecido, é o Escher, né? Então, aqui ele tem uma imagem preta e branca, que ele faz o negativo branco e preto em 2 acetatos, a criança sobrepõe, a imagem desaparece, porque o que está branco é preto, o que está preto é branco. Como está em acetato, né? Na hora que se fecha, desaparece. Então, as crianças veem essas imagens do Escher, depois elas fazem trabalhos, né? Elas vão incorporando repertório visual, gráfico, né? Então, existe também a cultura da tradição, né? E a cultura contemporânea também. Então, esse é o Flávio Mota, foi professor meu na FAO, ele mandava a gente fazer um desenho por dia. Esse é um livrinho do Flávio Mota, que está à esquerda, que a gente montou lá na gráfica da FAO mesmo, e eu mostrei para os meus alunos, então, essa coisa de desenhar sem tirar o lápis do papel, né? Então, já são alunos, são adolescentes, né? Então, aqui é uma fala do Bruno Munari muito interessante, que ele também está de acordo com o Brent Wilson, que você não cria a partir do nada, né? Que você vendo imagens é que você vai desenvolver. Então, essa criatividade moderna, ela era muito esvaziada. E hoje se tem pensado isso também para a formação do artista. Não trabalhar só com essa palavra de ordem criatividade, que ela muda de concepção, né? E trazer um pouco a história da arte de novo para ensino na universidade para os alunos de artes plásticas, por exemplo. Né? Um texto do Thierry Dedouve, um texto recente que saiu dele, onde ele fala sobre isso. Né? Então, aqui nós vamos ver um percurso de criação individual de um menino que se desenvolveu já dentro dessas propostas didáticas, olhando imagens, e ele não é autodidata, ele estuda numa escola, né? E que ele não teve paradas. Então, nós vamos ver como se dá esse percurso de criação, né? Na hora que a imagem é feita no ateliê livre, né? Um caderno. Então, isso aqui, ele tem 3 anos, ele escolhe um tema, nós separamos por tema. Ele não fica no mesmo tema sempre, ele trabalha com vários temas que ele vai retomando esses temas. É um percurso muito parecido com o do artista, né? Eu falei, tem uma invariância funcional, né? E uma diferença estrutural, mas qualitativamente é igual à produção do artista adulto. Então, é tema Castelos, né? Que ele vem vindo desde pequenininho. Como ele vai aperfeiçoando, e tem muito de observação, de outras imagens de castelo, né? Então, aqui é trens. Léo.
tem a coisa de filmes, de história em quadrinhos, e esse é depois do circo de Soleil que ele foi. Então, ele tem um plano expressivo fantástico, ele tem técnica e ele tem um percurso alimentado pela cultura de desenhos, pela história da arte. É isso, né? E aí a gente pode conversar, né, dessa percurso da didática, né, no tempo, e o diálogo com a produção social e histórica. Tá bom, Ingrid? Bom, a gente tem um tempo para abrir agora para a plateia se manifestar, fazer perguntas. Depois dessas diferentes abordagens, né, de diferentes linguagens, da música, da dramaturgia, das artes visuais, das artes plásticas, né, Rosa, mais precisamente, né? Eu queria fazer uma pergunta bem específica. Nesse processo... Se puder falar o nome... Oi, meu nome é Imara, eu sou atriz, eu sou, segundo MEI, instrutora de artes cênicas e sou diretora. Dentro dessa perspectiva assim, pedagógica do trabalho com a criança e tudo, até onde o trabalho do Arnheim entra nessas observações? Porque eu estou fazendo estudo aí, é uma pergunta bem pessoal. Então, por isso que eu falei que é uma linha de pensamento, porque como eu trabalho com a epistemologia genética do Piaget, evidentemente que eu não peguei a Gestalt, né? Porque ele pensa na coisa da simplificação da forma, né? Nas estruturas mínimas que a criança observa, na redondez da cabeça, no corpo longitudinal, né? Então, essa teoria da percepção, ela é um pouco desconstruída pela epistemologia genética. Aí seria uma outra abordagem. Então, é por isso que eu não trabalho com Arnheim. Inclusive, o Arnheim, nessa exposição do Klee que teve, ele é criticado pelo Kudilka, que é o curador da exposição, porque ele fala assim, que o Arnheim diz que o Paul Klee tinha um desenho infantilizado, e que não é uma recuperação intencional do desenho dele de criança. E aí ele põe 2 desenhos, um que ele fez quando ele era pequeno e um já adulto, do mesmo tema, que é carruagens, os cavalos, e mostra que não tem nada disso, de uma infantilidade, né? Então, tem divergências e a gente acaba escolhendo os autores com os quais a gente se identifica, não tem jeito. Boa tarde, boa noite. Né? Bom, muitíssimo obrigado a vocês 3, Rosa, Marici, Janete. Meu nome é Paroni. Eu agradeço gostaria de complementar ou justamente chamar uma atenção para uma coisa só. Todos nós pensamos na pedagogia, mas dando aula ou mesmo conversando com as pessoas, e principalmente aqui mesmo na Escola São Paulo, a gente percebe que o código sonoro, o código próprio do aprendizado das pessoas que querem ou que fazem teatro, é virtualmente 99% influenciada por um código sonoro televisivo. Isso aconteceu na Itália, eu tenho uma formação até mais italiana que brasileira, mas na Itália, por exemplo, havia, quando a gente tinha que estudar a dramaturgia ou mesmo a dicção, um problema tremendo
todos, inclusive eu, todos tinham um acento, um sotaque dialetal de alguma região, e tinha que falar aquele italiano que diziam que era do Dante, não era, certo? Ficou o italiano do Mussolini e depois o italiano da televisão. Hoje em dia, o teatro brasileiro, qualquer que seja ele, de pesquisa, de não pesquisa, baseado no texto do papel como suporte, ou como performático, ou tudo que se quiser dizer, sempre, pelo que eu noto, sempre ele é um teatro infantil, adulto, das pessoas, como elas falam, no palco. Bom dia, como vai? E sempre parece uma série de replicantes do William Bonner. Seja Brecht, seja Rainer Miller, seja principalmente é mais caprichante ainda o problema quando a gente vai ver alguma coisa do Nelson Rodrigues. Tudo fica infantilizado. Quando um sujeito bate com a Ferrari, que é o seu brinquedinho, e destrói e mata pessoas, também se trata de uma sociedade infantilizada. Por isso, a sua intervenção, senhora Rosa, é perfeita. Porque, aliás, todas as três, porque nas três se nota a necessidade de um ponto de referência, que seja brasileiro, que seja estrangeiro, da pedagogia. Há sempre uma referência. Você ali com o diálogo, fala, precisa do diálogo, havia a referência musical, coincidentemente ou não, estrangeira ou brasileira que seja, um ponto de referência. É simplesmente complementar. Gostaria só de chamar a atenção para esse ponto, certo? Que é comum a vocês três. E de avisar que justamente também por causa disso, aqui na escola, toda última sexta-feira do mês, tem um colóquio basicamente sobre isso, sobre grandes temas, certo? Na biblioteca, toda última sexta-feira do mês, às 6h30. Tá bem? E todo mundo pode participar. Obrigado. Chá e caderno. Boa noite. Bom, eu sou professor de artes do Estado e insisto em dizer que sou professor de artes porque, embora formado em teatro pela ECA, o lugar que eu ocupo, né, no Estado é professor de artes e não professor de teatro. Isso, para mim, é uma coisa que, com a qual eu me debato muito e que eu questiono muito, né? O que é ser professor de artes? E daí, quando a Malu me disse sobre um colóquio chamado O que é Pedagogia do Teatro, eu falei, e ainda mais num dia em que se iam debater linguagens da arte, eu falei, não, então é lá que eu quero estar, e enfim. E ouvindo vocês todas falar, né, a gente percebe, quer dizer, cada uma de vocês escolheu um ponto sobre a linguagem específica que trabalha, um ponto de aprofundamento, um ponto específico, mas ao mesmo tempo que nos faz pensar que, quer dizer, poderiam ser esses pontos, ela escolheu dramaturgia, poderiam ser muitos outros, e como professor de artes eu fico pensando, nossa, é tanta coisa que eu queria falar, é tanta coisa que eu queria organizar, né, com os meus alunos, mas minha formação é teatral, eu não me atreveria a dar uma aula de música, né, como diz a Malu, eu sei cantarolar. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, na verdade, sobre como lidar com essa matéria, essa disciplina tão plural, tão rica que é as artes, ao mesmo tempo nesse lugar que é a escola, onde nós temos esse espaço de 2 aulas de 50 minutos, para se virar nos 30 ou nos 50, no caso. Enfim, queria que falassem um pouco disso, e eu estou escrevendo agora um artigo sobre polivalência, e o problema histórico da polivalência nas artes, então se vocês pudessem falar um pouco sobre isso.
Acho que a Rosa podia falar sobre isso, não? Bom, a polivalência é um problema da ditadura, né? A lei de 71. Nós, arte-educadores, sabemos disso, né? Então, hoje, a gente tem que falar de unidocente. Vamos tirar essa palavra polivalência, porque ela vem carregada, que nem a criatividade muda de quando você vai falar unidocente, né? Eu acho que mesmo esses currículos que são mais orientados agora do Estado, o Estado vai soltar um de 1ª a 5ª, não sei em que ciclo de escolaridade você está trabalhando, né? Então, eu estou lá trabalhando com os conteúdos, né? Então, a gente tem artistas, atores, né? Artistas plásticos, bailarinos, né? Trabalhando com a gente no currículo, junto com os PCLPs, PCNPs, né? Que são as pessoas responsáveis. E as 4 linguagens, elas são uma demanda da escola, porque assim como você é especializado em teatro, tem outro que só sabe trabalhar, a maioria em São Paulo só trabalha com artes visuais. Não é assim no Brasil todo, isso muda um pouco de estado para estado, né? Então, eu acho que o que se tem que fazer é fazer uma articulação interdisciplinar e manter a disciplinaridade, porque assim, o teatro, ele tem uma especificidade, ele tem conteúdos próprios, ele tem uma metodologia, vamos dizer assim, própria, não é? Como você vai articular o trabalho de teatro com os seus alunos, né? Então, eu falo, lá, no caso, o artista que está fazendo isso é o Flávio Desgrandes. Então, ele escolheu uma narrativa, mas ele acha que qualquer coisa, quase, praticamente, pode ser ponto de vista de uma narrativa, e depois os alunos vão trabalhar com teatro mesmo, né? Agora, você pode fazer o que a gente fez nos parâmetros curriculares nacionais para sanar esse tipo de problema, é trabalhar com a especificidade das 4 linguagens que estão ali propostas, dança, teatro, música e artes visuais, e sugerir aos professores também que trabalhem disciplinarmente e, quando necessário, interdisciplinarmente. Então, você é de teatro, trabalhe interdisciplinarmente, né? Traga a música para você, traga as artes plásticas. O teatro ele é interdisciplinar. Na verdade, todas essas linguagens podem ser trabalhadas interdisciplinarmente, assim você não deforma a natureza da sua linguagem. Isso é importante, né? Agora, como a gente não tem professores formados, eu dou aula na pedagogia, eu poderia trabalhar com qualquer linguagem lá, né? Então, isso ainda é uma marca da nossa formação de professores, que nós não temos esses professores formados nas linguagens específicas, né? Então, você vai receber agora o planejamento mais orientado e vai ter esse tipo de abertura para você trabalhar dentro da sua linguagem, né? Eu não acredito em polivalência, tá? Mas o Estado está propondo isso. Eu estou lá tentando coordenar conteúdo de modo a garantir a disciplinaridade também, dentro do que eu estou podendo fazer, né? É muito rápido e de forma muito pragmática também, conhecendo um pouco essa ideia de sala de aula, né? Eu também não sei com que faixa etária você está trabalhando, e é quase uma heresia eu tentar responder algum tipo de coisa, mas o que eu sinto é que, por exemplo, a dramaturgia, ela é um fenômeno específico do teatro, e ao mesmo tempo não é. É um fenômeno que tem que ser lido no âmbito das instâncias que compõem teatro, mas também em conexão com outras áreas, porque pode-se ver a dramaturgia como um fenômeno. Ela está conectada com a filosofia, a dramaturgia está conectada com a antropologia, a dramaturgia está conectada com as artes visuais, a dramaturgia está conectada com a harmonia musical, a dramaturgia está conectada com tudo. Agora, você vai cobrir tudo, e tudo do tudo, e aí você vai formar uma rede impossível de ser agarrada. Muitas vezes, buscar um momento histórico, contextualizá-lo à luz da sociedade, à luz da história de uma época, e fazer essas conexões com vários outros campos do conhecimento, pode ser uma prática muito interessante, assim. Que eu acho que a Rosa nos levou um pouco a isso hoje, mostrando o fenômeno das artes visuais, que eu lia como épocas em que o teatro respondia dessa forma ou de outra forma, dependendo da escola. Achei interessantíssimo eu própria fazer essa viagem.
Então, às vezes, escolher um momento histórico, social, contextualizá-lo e buscar campos de conhecimento que se interconectem no fenômeno teatral, eu acho bem interessante. Só posso falar de maneira pragmática. Na sua fala, você fala sobre uma dramaturgia de ideias, um pouco em contraposição a uma dramaturgia, uma criação mais visual. Você tinha falado alguma coisa assim. E aí eu estava me perguntando, queria colocar, até tem um pouco a ver com o que você estava dizendo agora, se realmente o grande paradoxo da gente aqui nesse momento não seria a gente perceber que existe nas ideias, né, que nas ideias existem imagens, né, também, e que na visualidade também existem dramaturgias ou ideias, né? Então essa questão. Mas é bom você levantar uma questão como essa para eu mostrar que eu não me expressei bem, talvez, porque o que eu estou defendendo é justamente a união, a intersecção e não a separação, ou não a segmentação, então somente, ou não a sedimentação para um lado ou para o outro. Não só um teatro de visualidade ou de sensorialidade, mas e também um teatro que une a palavra à imagem. Essa é a linha do paradoxo, é a aceitação de contrários. Eu acho que não vivemos mais no tempo de ser ou não ser, não se trata mais dessa escolha, mas escolher o ser e não ser, e saber como se convive com isso, hoje, né? Então, a ideia de contradição no bojo do ensino eu acho interessantíssima de ser estudada também como uma linha de pensamento. Né? Não é mais isto ou aquilo, são as duas coisas convivendo ao mesmo tempo. Né? São é o tempo analógico que hoje frequenta o tempo digital e vice-versa, quase que numa transposição para além dos próprios tempos. Isso eu acho maravilhoso, né? É um pouco na linha do Agamben, quando, no que é o contemporâneo, diz para ser contemporâneo, para ir para o futuro, você vai ter que ir para o passado. Porque estando no epicentro dessa loucura que vivemos hoje, não é possível flertar com qualquer possibilidade de prospecção e de encontrar o seu presente. Há que haver um recuo. Mas esse é um paradoxo, uma contradição maravilhosa. Para ir para o futuro, eu tenho que me postar no passado. É lindo. Então, é a visualidade magética e a imagem visual, e a imagem como verbo. Exatamente. E o verbo prende imagens. Deixa eu ficar um pouquinho no paradoxo e talvez fazer uma ponte ali. Mas eu não sei se eu entendi direito. O segundo artista que você mostrou, que foi contemporâneo, eu não anotei os nomes, infelizmente. Do primeiro, que ele não era artista plástico, ele era músico. Então o meu paradoxo morreu. Obrigado. Não, eu queria só também jogar uma coisa assim, o encantamento que eu acabo tendo com pessoas das quais eu acabei duvidando em algum momento da minha vida. Por exemplo, no teatro a gente vê muito isso, né? Um grande professor de interpretação, por exemplo, que não necessariamente é um grande ator ou um grande diretor, né? Mas também da gente encontrar espaço para perceber que a pedagogia ela pode vir também de uma grande... ela pode vir não de uma grande experiência, mas de uma grande disposição para alguma coisa, né? Eu teria exemplos até em outros lugares, mas por acaso eu pensei que ele só fosse músico e eu perdi, que o cara era artista plástico, enfim. Mas eu acho que a gente pode pensar nisso também, né? De você ser um grande mestre, não necessariamente um grande artista. E às vezes a gente busca uma formação, seja no teatro, nas artes plásticas, ou buscando a excelência, quando na verdade a grande questão para mim, sempre a alteridade, como você vê o outro e como você se relaciona. Só isso. Mas eu acho que talvez tenha uma questão aí que acho que para a qual a Rosa estava apontando, que é a questão assim cultural, né, da relação, do diálogo da
mesmo na formação, com a cultura, né? Então, eu me lembro de uma frase da Ana May, que ela gosta de falar, que o mínimo que se espera de um arte educador é que ele seja contemporâneo de si mesmo, né? Então, assim, eu posso não saber música, mas eu não preciso só cantarolar a música, eu posso me relacionar com a música, eu sou um ouvinte de música, né? Ou eu sou um apreciador de artes visuais. Então, eu posso trazer aquilo que a cultura do meu tempo está manifestando, e isso é formador também, né? Então, trazendo para a música, acho que o exemplo que a Janete trouxe, né, dos festivais de música, da importância que eles têm na formação desta cultura musical, que é ampla, né, nos exemplos que você trouxe em Curitiba, e que acho que é uma questão que eu sempre aprendi horrores de artes visuais. Eu acho que as teorias de artes, eu fico babando, né? Se a gente tivesse em teatro, um pouquinho da pesquisa que vocês têm em artes visuais é assim, objeto de inveja, e que a gente aprende muito, né? Mas a gente se perguntasse essas questões fundamentais que foram colocadas na mesa, pela Rosa, pela Marici também, né? Quer dizer, essa relação com a tradição e com a pesquisa pedagógica realizada nessa área, né? E como que está isso no estado da nossa arte, né? Do teatro? Como é que é essa formação de plateias que tem toda essa dimensão? Como é que é essa relação, assim, da didática? Porque nós também praticamos uma didática em teatro. E em que momento que a gente traz a cultura do teatro para esse jovem também? Falando agora, né, contaminando esse jovem ou essa criança com essa ida ao teatro também. Não é só fazendo. A gente também acredita muito ainda, talvez, como Lowenfeld, na livre expressão. Então, fazer a leitura em que estado está a nossa arte nessas questões que foram aqui levantadas. Né? Você trouxe um exemplo de dramaturgia, mas o professor em sala de aula, ele tem que ser um dramaturgista, ele tem que alinhavar aquele coletivo que está ali trabalhando, para ele chegar numa encenação, né? Eu vejo todos os professores tendo que exercer esse papel, assim como você o exerce. Até queria ouvir mais você falar de como você falou um monte, mas assim, eu queria o pragmatismo também do lado, né? Mas enfim, vamos... Eu também queria fazer uma pergunta. Nós trouxemos, vimos aqui 3 falas, né? A Marici pontuando um pouco essa questão da formação do dramaturgo e como ela se processa, né? A Janete falando um pouco de um trabalho, a Marici está dentro da questão da formação artística, a Janete falando um pouco dessa ação cultural, né? E como a arte está inserido nisso. A Rosa trazendo para a gente um pouco dessas perspectivas da relação das artes visuais e de como se dá esse trânsito, né, entre essa produção da criança e a do adulto, onde estão aí as relações. Mas em todos os exemplos que foram trazidos para a gente, eles estavam sendo mediados por um desejo de alguém, né? Que era um desejo de um artista, seja da formação, seja do acesso, ou seja, para pensar sobre o trabalho da criança, né? E eu fico pensando aonde está o lugar da pedagogia nisso, né? Se é uma pedagogia que organiza esse desejo, ou se é esse desejo que vai conduzir a uma formulação e um pensar. E se a pedagogia também não estaria na ordem da criação, quer dizer, ela está passo a passo com esse desejo e na construção desse trabalho que vocês trouxeram. Gostaria de ouvir vocês, o que vocês pensam disso. Vou começar, acho que Janete, por favor, assim eu vou pensando um pouco. Bom, na verdade, escutando as minhas colegas aqui também, eu acho interessante que, na verdade, essa questão pedagógica que permeia todas as nossas ações, a impressão que eu tive é que essa ideia única do próprio ser humano, né? Em todas as ideias que foram expressas aqui, parece que sempre tem essa questão dessa discussão do aqui e agora, essa renovação de ideias, e tudo isso assim visto justamente desse processo pedagógico que a gente não pode dissociar disso tudo.
essa autonomia criativa, que é fundamental no nosso trabalho, essas ações colaborativas, né, que a gente também pensou junto, essas pesquisas que estão indo para a contemporaneidade e essa principal também, essa questão da artesania no nosso ato de fazer. Então, realmente, eu acho que essa questão pedagógica que a gente levantou aqui, para mim, foi um desafio de participar desse grupo, justamente por ter essas vivências tão diferenciadas, né? Mas que, no fundo, parece que realmente a necessidade do ser humano acaba sendo a mesma. A visão acaba indo para um lugar só. Bom, não sei se eu consegui falar alguma coisa da tua pergunta, mas... A Rosa não podia falar, jogando. Ou pegar carona, né, em você. Bom, na verdade, eu acho que a sua pergunta volta um pouco para a dele, né? Vocês estão trazendo a mesma coisa, né? Então, quando você falou em desejo, né, desejo de quem ensina, eu fiz uma relação, porque eu entrevistei há umas 2 semanas o César e de la Roca, do Projeto Axé, e eles praticam pedagogia do desejo. Não sei se vocês sabem que eles trabalham com crianças, adolescentes em situação de risco, né, social, sei lá, e eles se deparam com a situação onde a criança não tem vontade de fazer nada, não tem projeto, né? Então, eles querem instaurar o desejo da criação na criança e eles começam pela fruição. Então, a estratégia, né, é uma estratégia didática. No Brasil, a gente não gosta da palavra estratégia por causa da ditadura militar, mas se usa isso em educação, estratégia didática, né, que é uma intervenção didática. E, na verdade, o ato de criação do educador é o principal, não é o trabalho do ator, o trabalho da arte, mas ele tem que ter experiências de criação na linguagem, eu creio, né? Mas o principal trabalho de criação dele é o da transposição didática, ou seja, trabalhar, né, o conhecimento está no mundo, né, a arte está no mundo, no caso da gente, mas como traduzir isso em aula para que o outro aprenda? Esse é o entusiasmo, esse é o desejo do educador, que o outro aprenda, que o outro crie, né? Então, eu acho que o desejo passa por aí. E tem um texto que fala em disponibilidade para aprendizagem e sentido para aprendizagem, onde não se pode separar os aspectos cognitivos dos afetivos relacionais. Então, passa um pouco pela questão da alteridade que você traz. Isso não muda, né? Isso vem do Lohenfeld, isso vem do Zizek, e provavelmente alguém que tinha isso na escola tradicional também trabalhava dentro do seu sistema teórico nessa perspectiva, né? Para nós hoje massacrante, mas não talvez para a época dele, onde ele acreditava que estava ensinando as crianças. O que a gente observa é que existe uma relação, sim, entre aquilo que se ensina e as práticas sociais, no caso, as práticas dos artistas que criam, e é disso que a gente não pode se distanciar, senão a gente vai deformar na escola a natureza da arte. Então, a gente tem que fazer com que a pedagogia aproxime a sala de aula daquilo que os artistas fazem e fizeram. Esse eu acho que é o ponto. Lembrei até de uma história de um jovem artista plástico, antigamente se falava plástico, hoje artista visual, que foi em busca do grande mestre, do grande artista, e perguntou: mestre, eu quero pintar a natureza. Como é que eu faço para pintar a natureza? Ele falou: não olhe para a natureza, olhe para os artistas que já pintaram a natureza, para que se possa, pelo percurso artístico, entender como os códigos de linguagem, ou não códigos de linguagem, né? Hoje a gente fala muito mais em desestruturar do que de estruturar, mas para desestruturar para desconstruir tem que construir alguma coisa, que nesse percurso de entendimento das linguagens que vão se modificando, se desdobrando, se rompendo também, se possa entender a natureza da arte, né? E não que isso não signifique não olhar para um pôr do sol, mas entender como se sentir, entender e compreender como esse pôr do sol foi pintado na história das artes visuais é fundamental. E aí também não tenho respostas, e também acho o assunto complexíssimo, mas eu fui também percebendo no decorrer, e até me contaminando de grandes formadores que a dramaturgia Modéstia as Favas tem hoje,
desde o teórico artista até o artista teórico, desde, bom, enfim, não vou dar nome, senão a gente esquece alguns, é que se estamos numa escola de arte, sinto eu que é a teoria que está para a arte, não a arte para a teoria, embora ambas as coisas dialoguem. O que eu quero dizer com isso? Que é diferente e tem um efeito menor, possivelmente, eu partir de uma teoria, que às vezes é uma abstração para a cabeça desse jovem, e aplicar essa teoria a uma peça de teatro conhecida, por exemplo. Agora, se eu parto do material e, na investigação com eles, encontramos a linha teórica que funda, porque quem funda a linha teórica não é o artista, necessariamente, pelo menos, é o teórico, é o crítico, é alguém que pensa sobre aquele tipo de arte. Então, isso mudou muito a relação com esse pretenso ensino e potencialização desses criadores. Isso mudou a tal ponto que, por exemplo, no SESI, nós tivemos uma peça que foi escolhida para ser montada, O Silêncio Depois da Chuva, com direção do Leonardo Moreira, em que o jovem autor Gustavo Colombini, que é da ECA também, e fez esse curso conosco, ele se apropria de uma forma dos anos 70, altamente vinaveriana, que é o Michel Vinaver, numa peça específica que era Em Busca de Emprego. E uma coisa seria ele simulacrar aquela forma, que é totalmente desconstruída e fragmentada, para falar das conturbações de maio de 68. Ele poderia simulacrar e pegar, reproduzir, replicar a fórmula. Mas o que ele faz conosco é entender os caminhos e procedimentos para se chegar naquele material, partindo da leitura do material, que primeiro é fruição, depois é análise, e, ao entender e compreender radicalmente que maio de 68 leva a uma conturbação, que leva a um exercício formal diferenciado, fez com que ele se apropriasse e não replicasse a forma. Então, ela é totalmente vinaveriana, como material, mas não como réplica, não como reprodução, porque ao compreender aquilo profundamente, ele exercita a apropriação. Mudou completamente o sentido, né, de conhecer para copiar. Não, é conhecer para se apropriar. E aí você precisa ter um conhecimento mais profundo dos caminhos que levam àquele tipo de material. Por exemplo, hoje está na moda a pausa. Toda peça tem que ter muita pausa, mas a pausa não é pausa por si só, não é simplesmente jogo a pausa porque é charmoso. A pausa representa um estado emocional, um estado social, um estado cultural, um estado político nosso em que quase não há o que dizer. Quer dizer, eu fiz uma relação com a pausa agora, mas é muito mais do que isso, o uso de uma pausa. Agora, você pode usar a pausa e ficar bonitinho, mas isso não significa que você está criando algo que possa ser interessante, você está apenas replicando. Agora, se você conhece o sentido da pausa no mundo contemporâneo, que pode também, em outra vertente, ser o sentido do silêncio, o gosto, e a palavra gosto está saindo de moda, né? Que é bom gosto e que é gosto de fruir. O gosto, ele passa a ser exercitado de outra maneira. Posso só completar? Nos anos 80, era uma febre assistir aos espetáculos do Gerald Thomas. E ele trabalhava com todos os sintomas da contemporaneidade que nós não estávamos entendendo muito bem no Brasil. Então, ele era criticado, vaiado, ele era arrasado como artista. Meu Deus, um cara que trouxe elementos técnicos só para comecinho de conversa para estrear em grandes teatros aqui em São Paulo, em Campinas. Eu estava estudando lá e era repórter lá, eu aproveitei e vi toda a trilogia, quer dizer, duas, porque a terceira não era lá. E entender os procedimentos para que ele chegasse àquilo, quando eu comecei a compreender os procedimentos, eu virei uma fã número 1, não dele, mas da obra. E passei a fruir de outra maneira, num exercício muito mais gostoso e envolvente. E aí, só mesmo para resumir, eu me lembrei, a Rosa falou agora, eu me lembrei do Mestre Ignorante. E tem uma parte que talvez eu tenha entendido como eu gostaria de entender, e assim fica. Qualquer coisa, eu peço desculpas para o Rancière um dia, mas o que está em jogo é uma subordinação de vontades. Se eu sou uma formadora, se eu sou uma colaboradora de formação de novas cabeças, de novos dramaturgos, o que eu quero que se subordine a ele é a minha vontade sobre ele. Eu quero que ele tenha a mesma vontade que eu. Então, eu não posso entrar em sala de aula com energia baixa,
Não que a gente tenha que ser uma palhaça, mas tem que ser um animador de plateias, como diz o Paulo Freire, né? Para exercitar essa subordinação da vontade, porque a subordinação do conhecimento não precisa, não é por aí. Eu tenho tanto interesse em conhecer o menino da Zona Leste que vem estudar com a gente, ou o menino da Zona Oeste comportado, assim como eu quero que ele tenha vontade de conhecer a minha história, ou as minhas ideias, ou os meus temas, ou as minhas formas de ver o mundo. Então, porque o conhecimento ele é partilhado de forma horizontal, mas a subordinação de vontades ela é vertical. Acho que é isso. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença das três. Acho que foi um momento assim rico de debate, de discussão, de reflexão, né? E lembrar que na quinta-feira, depois da manhã, a gente tem um colóquio 3, também com linguagens da arte 2, onde a gente vai ter outra visão e a Casa Navas.